por que a sociologia surgiu no mundo. Ou seja, quando foi que alguém pensou, vamos produzir uma ciência para compreender a sociedade? Quem será que foi esse doido que falou assim, vamos criar uma ciência e vamos dar a essa ciência o nome de sociologia, e o objetivo dessa ciência é compreender a sociedade em que a gente vive? Entre esses intelectuais, eu quero destacar nesse momento um cara chamado Auguste Comte, um francês que lá na primeira metade do século XIX se perguntou por que ainda não havia uma ciência para estudar essas transformações sociais. Veja, o Comte ele estava verificando que já há muito tempo os seres humanos se preocupavam em criar ciências para entender a vida. Então você já tinha uma biologia que já estava caminhando a passos largos. Você já tinha pessoas, cientistas, tentando entender os fenômenos da física. Então nesse período aí você vai ter, por exemplo, os experimentos de Isaac Newton já estavam aí também andando a passos largos. Você já tinha pessoas estudando fenômenos do espaço, os astrônomos. Então veja, você tem aí biólogos, químicos, físicos, e no meio desses cientistas não havia ainda ninguém que falasse vamos entender a sociedade de forma sistemática. Lembra da nossa videoaula anterior quando eu estava falando da diferença entre senso comum e ciência. Você tinha pessoas interessadas em entender a sociedade, mas ninguém que até então tivesse proposto como você conseguiria entender a sociedade, só que de forma científica, sistemática, organizada. Então esse cara chamado Auguste Comte, retomando, ele vai falar o seguinte, e se então se a gente criar uma ciência mais ou menos nos moldes da física e da química, ou seja, das ciências naturais, só que agora para a gente poder tentar entender essa nova sociedade, que é essa sociedade aqui da Revolução Industrial, que é essa sociedade da Revolução Francesa. Que tal se a gente criar uma ciência para entender isso? E o Comte não era bobo. Lembra que quando a gente estava falando de ciência, lá no videoaula anterior, eu mencionei para vocês que um dos objetivos finais da ciência é que com conhecimento científico a gente seja capaz de planejar, porque o conhecimento científico me possibilita compreender um fenômeno tão bem que eu consigo mais ou menos prever como esses fenômenos vão se comportar, e aí eu consigo então, a partir dessa previsão, fazer planejamentos. Nós vimos então, lá na nossa aula anterior, que um dos objetivos finais da ciência é justamente utilizar a ciência, não importa qual seja, como uma ferramenta que me possibilita prever os fenômenos, o comportamento de determinados fenômenos e processos, e a partir dessa previsão eu consigo organizar melhor o desenvolvimento desses fenômenos e desses processos. Veja, se eu, por exemplo, entendo como é que funciona a gravidade, esse fenômeno que foi estudado pelo Isaac Newton, eu consigo controlar esse fenômeno a meu favor. Um exemplo disso está aí nos aviões, nos foguetes, né? Eu consigo, a partir deste conhecimento, controlar os fenômenos. Veja, eu por enquanto estou falando da física, da biologia, da química, que são ciências naturais, que estudam a natureza. E se a gente pegar essa mesma ideia de que a ciência é capaz de prever os fenômenos e de apontar para a gente qual é a direção que os fenômenos e qual é o rumo que as coisas estão tomando, mas eu consegui fazer isso dentro da minha sociedade. Ou seja, o que será que acontecerá com essa sociedade que está passando por uma revolução francesa e por uma revolução industrial? E é isso que o Comte está propondo ao criar uma ciência chamada física social. Em princípio, a ideia não era chamar de sociologia. O primeiro nome que ele vai dar para essa ciência é física social, justamente porque ele está se inspirando na física. A física já fazia isso muito bem, ou seja, fazia uma ciência baseada na observação, na experimentação, na formulação de leis, como por exemplo a lei da gravidade, e enfim, no planejamento ou nas possibilidades de controle que essas leis trazem para a gente. Então ele vai pegar exatamente essa base da física e das ciências naturais e trazer também para a sociologia. E vai falar, a sociologia também é uma ciência
Mas ao invés de estudar fenômenos da natureza, eu vou estudar fenômenos da sociedade. Exemplo, a política e a economia que estavam passando por grandes transformações na época. Então veja aqui, galera, para a gente consolidar essa proposta aqui do Auguste Comte. Para ele, essa ciência, que em princípio ele está chamando de física social, deveria analisar essa sociedade que está em transformação para poder entendê-la a partir dos experimentos, da observação, e a partir dessa observação criar leis sobre essa sociedade que está em transformação. Essas leis iriam meio que apontar para a gente qual é o caminho que a sociedade iria tomar. E se eu sei qual é o caminho que a sociedade vai tomar, eu consigo propor soluções, intervenções. Então veja, o Comte não era bobo. Quando ele estava criando essa física social, ele já estava pensando nos efeitos que essa física social poderia ter em termos de organização social. Não é à toa que ele propõe que essa ciência que ele está criando neste exato momento vai ser a ferramenta por meio da qual eu vou conseguir alcançar de forma simultânea ordem e progresso. Já viram essa frasezinha? Ordem, progresso. Vamos lá, galera. Por que ele falava isso? Ora, se eu tenho uma ferramenta que consegue prever como a minha sociedade vai se desenvolver, eu consigo controlar essa sociedade para que ela não entre numa desordem absoluta. E veja, lembre que nesse momento era exatamente isso que muitas pessoas tinham a sensação, de que a sociedade estava muito desorganizada. Para muitas pessoas, a única forma de evitar que a sociedade ficasse desorganizada era voltando atrás naquelas transformações. Então esquece a Revolução Industrial e a gente vai voltar para a época lá do feudalismo. A gente vai voltar para morar no campo. E o Comte falou, opa, não precisa. Se você consegue entender os caminhos que a sociedade está tomando por meio dessas leis científicas que ele vai querer propor para a sociedade, eu consigo controlar o desenvolvimento da sociedade de forma que essa sociedade não se desenvolva de forma desorganizada. E dessa forma eu alcançaria não apenas o progresso. Então a proposta do Comte é que a gente não freie esse pretenso progresso das revoluções industrial e francesa, a gente mantém esse progresso, só que agora de forma organizada. E a ferramenta para organizar esse progresso seria justamente essa ciência que em princípio ele chamaria de física social, mas depois de dar o nome de física social ele vai dar o nome de sociologia, tá bom? Quando ele propõe então esse nome sociologia, a gente pode falar então que o Auguste Comte é o pai, o avô da sociologia. Foi o cara que propôs que a sociologia fosse uma ferramenta para a gente organizar melhor a sociedade que a gente vive no momento em que essa sociedade estava numa transformação muito significativa. Ou seja, sociologia, uma forma, uma ferramenta científica para tentar organizar aquela sociedade que estava em transformação. Lembra que o Comte está justamente na França, então ele está vivenciando de forma muito incisiva essas duas transformações. Essas transformações é que fazem com que o Comte queira criar essa ciência. Porque ele quer criar a ciência para poder entender essas transformações e de alguma forma ter algum tipo de controle sobre essas transformações, para que essas transformações não transformem a sociedade francesa ou a sociedade humana como um todo num grande caos. Óbvio, a sociologia não parou no Auguste Comte, e a sociologia que o Auguste Comte propôs não é rigorosamente a mesma sociologia que a gente faz hoje. Na verdade, há uma série de limitações que a gente tem que verificar depois no pensamento do Auguste Comte. Mas é muito fundamental que a gente perceba que ele foi o cara que deu esse start. Foi o cara que falou, é hora de fazer uma ciência. E essa ciência vai chamar sociologia e ela tem o objetivo de entender as transformações sociais para nos auxiliar na organização dessa sociedade em transformação. Vale salientar que depois do Comte vieram vários grandes autores, dentre os quais eu gostaria de destacar pelo menos 3, que são os 3 que vocês devem conhecer ainda este ano,
na disciplina de Sociologia. Em ordem cronológica, primeiro, Karl Marx, muito conhecido por alguns de vocês, Émile Durkheim e, por fim, Max Weber. Então guardem esses 3 nomezinhos, a gente vai estudar eles posteriormente, vou gravar aula para vocês sobre cada um deles, para que vocês conheçam as principais ideias de cada um deles.